E agora eu quero falar sobre comunicação. Comunicação estratégica. Dentro da liderança, ela é fundamental. Dentro da profissão que eu escolher para a minha vida, ela é essencial. Comunicação faz parte, comunicação é tudo. E você precisa ter e desenvolver uma comunicação estratégica. Não é aquilo que eu falo, é aquilo como eu falo, é o como eu falo, é o para quem eu falo, na hora que eu falo. Duque, mas isso é muito complexo, como é que eu vou desenvolver isso? Gente, eu já falei aqui milhares de vezes, eu era uma das pessoas mais tímidas da minha rua. Eu, na minha faculdade, para você ter ideia, eu era uma das pessoas que menos criava interatividade. Até hoje eu recebo mensagem de amigos da época da faculdade, falando assim, Duque, você fala sobre comunicação? Exatamente. O Duque se transformou através de muito estudo, através de muita dedicação e através de muita prática para falar numa linguagem que fosse simples, que fosse objetiva, mas que fosse principalmente prática ali para você adotar no seu dia a dia. Então, a comunicação ela é altamente treinável. A Gisele diz assim, comunicação é vida. E que vida é que você está construindo para você sem desenvolver comunicação? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Então, a comunicação deve ser estratégica. Você deve saber exatamente aonde é que você quer chegar. Onde você quer chegar. E aí você começa a trabalhar a sua comunicação de uma maneira mais assertiva. Duque, vamos lá. Como é que eu posso desenvolver melhor a minha comunicação? Comunicação, como o próprio nome já diz, é comunicar uma ação. É também tornar comum essa ação. É fazer com que todos compreendam aquilo que você está verbalizando, tá bom? E existe uma linguagem que é verbal e uma linguagem que é não verbal. A verbal é aquilo que você fala, é aquilo que você escreve, é aquilo que você demonstra através da oralidade ou através da sua escrita. A linguagem não verbal é aquilo que o seu corpo está mostrando para as outras pessoas. E aí você precisa compreender mais como é que funciona a linguagem não verbal. Você precisa compreender se as pessoas estão compreendendo e se está congruente aquilo que você verbaliza e aquilo que você demonstra fisicamente. É preciso, então, começar a alinhar esse tipo de relacionamento através de uma comunicação. Mas eu quero trazer uma dica bem rápida aqui para vocês, tá bom? Uma dica bem rápida para você construir um relacionamento melhor e você pode, inclusive, colocar isso em prática daqui para frente, tá bom? Segura essa dica, vamos embora? É uma dica simples. Existe uma palavra chamada rapó. Olha só, uma palavrinha chamada rapó, que quer dizer trazer para perto, que quer dizer conexão. Como é que a gente cria rapó? A gente naturalmente faz isso desde pequenininho. Mas quando você aprende essa técnica, quando você traz à tona que você já utiliza isso e você pode utilizar isso de uma forma cada vez mais estratégica, sempre que precisar, você vai criar uma diferenciação na sua postura, inclusive faz parte do seu branding também, tá? Olha só que dica é essa. Como é que eu crio rapó com as outras pessoas? O rapó, ele é criado através de um espelhamento. O nosso cérebro possui neurônios espelhos, ou seja, ele reconhece coisas que são próximas daquilo que você já conhece. Então, quando você se depara com uma pessoa que torce para o mesmo time que você automaticamente você cria conexão, você cria rapó. Quando você está com uma pessoa de uma mesma religião, quando você está com pessoas de um mesmo gosto musical, quando você começa a criar parâmetros próximos, você cria automaticamente rapó. Automaticamente você cria conexão. Duque, como é que eu faço então para aplicar isso no meu dia a dia? Líder, presta atenção. Se você está com uma equipe que fala muito sobre um determinado assunto, não seja você aquele profissional que coloca terra naquilo que eles estão falando. Para criar conexão, você tem que falar sobre aquilo que eles estão falando naquele mesmo período, tá? Porque às vezes você quer logo cortar o assunto. Por quê? O teu assunto é o mais interessante, afinal você é o chefe. Então tudo que você falar, os outros têm que obedecer. Negativo. Se você está no cargo de liderança, primeiro colhe aquilo que as pessoas falam, do que elas gostam, do que elas querem. E aí você cria automaticamente uma conexão.
Essa é uma dica fundamental para você se aproximar da equipe e não criar distanciamento sobre ela. Um outro ponto que a gente pode fazer é criar um espelhamento. Você vê que aquele funcionário é muito fechado, você se aproxima daquela pessoa, você começa a gesticular formas parecidas com aquela pessoa. Ela cruzou os braços, você cruza os braços. Ela coçou a cabeça ou ajeitou o óculos, você cria um espelhamento daquilo que ela está fazendo. Automaticamente, o cérebro da outra pessoa vai falar assim, caramba, eu conheço essa pessoa de algum lugar, ou essa pessoa é muito amistosa, caramba, é tão bom estar perto dessa pessoa. Isso é a nível de subconsciência, tá bom? Mas lembro que você tem que ser sutil nesses gestos para que a outra pessoa não perceba que você está provocando essa estratégia com ela, tá bom? Tom de voz também é fundamental. Quando você está falando no tom de voz e a outra pessoa está no mesmo tom de voz, é amistoso. Agora, quando uma está gritando, você percebe que a outra começa a se constranger. Então, tente sempre equilibrar o seu tom de voz. E uma última dica fundamental, o sorriso. O sorriso é contagiante, então sempre sorria para as pessoas próximas de você. Se você é aquele líder carrancudo, comece a testar, comece a treinar. Duque, mas agora tudo é com máscara. Gente, o sorriso ele é tão envolvente que você consegue sorrir com os olhos. Tudo ele mexe tanto músculo no seu rosto que a outra pessoa vai perceber que você está sorrindo. Então não me venha com desculpa. Coloque isso em prática. Rapó é fundamental para você criar uma liderança notável. Pega essa dica aí, tá bom? Pessoal, aqui no Instagram também, olha aqui, doutora Nanda Dias, Leilane, minha querida amiga Leilane por aqui. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Estou hoje aqui fazendo teste no YouTube. Então, você que ainda não segue o nosso canal lá no YouTube, vai lá agora, Eduardo Duque, pesquisa lá Eduardo Duque, que já vai aparecer. E aí vai ser um prazer enorme estar com você aqui também no YouTube. A gente está cada vez mais utilizando essa plataforma. Vai ter muito conteúdo por aqui, que vai bastar você escrever o que é que você quer. Vai ter conteúdo lá de montão para você também, tá bom? Legal, bacana. Que prazer, estou gostando demais, gente. Estou gostando demais desse tipo de live agora aqui. Pô, que legal, estou empolgado. Amanhã tem live, quinta-feira. Na verdade, vai ser toda terça e toda quinta. Teremos live aqui pelo YouTube às 8h45 da noite. Mas ontem, por motivo de força maior, não consegui fazer, por isso que eu estou fazendo esse horário agora, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, que o papo tá bom. Esse café me expresso, né? Que é esse horário de almoço, a hora do cafezinho, a gente está conversando aqui. Então vamos lá, outro ponto legal aqui para você se tornar uma liderança notável. Ter a capacidade de desenvolver pessoas. Gente, olha só, líder, você tem que desenvolver pessoas. Você é contratado para isso. Então não cruze os braços e espere o RH demandar um treinamento para você. Hoje você tem um monte de situações no Google, livros, você tem acesso à informação. Você então tem que fazer primeiro o seguinte passo. Você observa a sua equipe e olha assim, o que é que minha equipe precisa desenvolver para trazer melhores resultados? Fez esse exercício, agora você vai fazer a seguinte pergunta. Fulano precisa desenvolver que competência? Então você vai também de forma individual, para começar a equalizar a sua equipe, para fazer com que ela seja cada vez mais autônoma, porque ela tenha cada vez mais características potenciais de um time. Ela sabe o que é que deve ser feito, como ela deve ser feita. Então, você começa então a desenvolver a sua equipe, tá? Então, 2 exercícios, analise a grosso modo a equipe e você também vai de forma individual para treinar a sua equipe. Você busca esse conteúdo que tem no YouTube, tem no Google, tem nos livros, pergunta ao Duque como é que eu faço para desenvolver minha equipe de tal forma, e aí você vai ter ali um monte de informação. E aí você começa a transferir esse conhecimento em reuniões curtas, tá bom? Você pega ali 5 minutos de alinhamento com a tua equipe e você joga uma coisa legal para ela, ou você vai lá, gente, é o seguinte, vou passar um vídeo, vou passar uma coisa aqui no grupo, assistam o que eu vou perguntar sobre. E aí você começa a criar um ambiente favorável ao aprendizado, porque as pessoas começam a ser cobradas para aquilo. Você entende que ela tem um resultado a ser atingir, um resultado a ser atingido.
E aí você precisa, então, dar competências e elementos para que ela possa chegar a esse resultado, tá bom? Então a equipe passa a deixar de reclamar das coisas e começa a desenvolver novas características para buscar esse conhecimento. Faz parte da sua liderança desenvolver as competências dos seus colaboradores. É lógico que vão existir momentos de treinamento, como aqueles que o Eduardo Duque sabe fazer muito bem dentro dessas empresas que você trabalha, mas sempre utilizem da sua forma de liderar para influenciar também os seus colaboradores. Por quê? Quando chegar um treinador externo, quando chegar um novo profissional contratado pela empresa, ele está sedento de conhecimento. Ele não vai passar mais a reclamar de mais um dia de treinamento, mais uma coisa chata, sabe? Porque se eles tivessem noção do quanto aqueles elementos, aquelas técnicas vão facilitar o dia a dia dele no trabalho, eles iriam com gosto, mas nem todos ainda têm essa maturidade. E faz parte da sua liderança, da sua gestão, melhorar esse tipo de mentalidade dos seus colaboradores, tá bom? Então, desenvolver pessoas vai fazer você se tornar, de fato, um líder notável. Eu lembro de gestores que já passaram na minha vida que, caramba, toda hora tinha alguma coisa a ensinar a gente. Toda hora tinha alguma coisa. E olha só, você não precisa saber muito mais do que os seus colaboradores sobre uma determinada coisa. 1% a mais, uma leitura breve. Por quê? A tendência do seu colaborador é não pesquisar o como fazer. Essa é a tendência. Mas você é um profissional estratégico. Você tem que pensar além. Você tem que estar sempre um passo à frente. Então, você tem que, sim, fazer esse tipo de alinhamento sempre com a sua equipe, tá bom? Então, não é o que a tua equipe quer, é o que a tua equipe precisa. Pega essa dica, tá bom? E por último, abraçar oportunidades. Você tem que começar a abraçar oportunidades. Essa live que você está assistindo comigo hoje aqui, seja pelo Instagram, seja aqui pelo YouTube, essa oportunidade ela é única para você. Você tem aqui acesso a um conteúdo que as empresas pagam caro pelos nossos serviços, né? E aí você está tendo de graça acesso a essa informação. Isso vai fazer diferença na sua vida. Então comece a abraçar as oportunidades, não deixe passar, não deixe. Qual é o trabalho que você tem de ligar o teu Instagram, o teu YouTube, para poder assistir um conteúdo como esse, né? E aí, quer queira ou não, você sempre está absorvendo novas possibilidades. E no trabalho, no seu dia a dia, vão surgir algumas oportunidades que, se você não estiver olhando para elas, ou se você não estiver trilhando esse processo de autoconhecimento, esse processo de autodesenvolvimento, as oportunidades vão passar e você nem vai perceber. Eu lembro de um treinamento em uma das nossas mentorias aqui, eu falei assim, gente, quando você começa a desenvolver novas habilidades, novas competências, quando você entende de comunicação, quando você entende algumas ferramentas gerenciais, quando você desenvolve a mentalidade de crescimento, eu digo o seguinte, eu disse isso e foi muito legal, eu disse que as oportunidades iam começar a aparecer para você em câmera lenta. Em câmera lenta, a oportunidade ia passar. E se você entender que aquela oportunidade é para você, você vai lá e fisga aquela oportunidade. Mas enquanto você não se desenvolve, as oportunidades passam assim, rapidamente, e você nunca consegue pegar, Então, se desenvolva, que a oportunidade vai aparecer em câmera lenta e você vai pegar. E por incrível que pareça, eu falei isso num treinamento, e dias depois, no feedback, no alinhamento que a gente teve do treinamento, as alunas chegaram e falaram assim, Duque, aconteceu exatamente o que você falou. A gente sabia exatamente o que estava acontecendo. E a gente ainda falava assim, vai acontecer tal situação. Por quê? Tudo começa a aparecer em câmera lenta, porque agora você tem acesso à informação, você tem acesso à técnica, e aí quem tem isso, com certeza, vai buscar melhores resultados, tá bom?